Fizemos aqui vários comentários sobre a equipe de transição, a sua forma de composição, a responsabilidade dos seus integrantes, quem é responsável por fazer, obviamente, a coordenação e a quais as informações deveriam ser solicitadas, e inclusive a forma de trabalhar e o cronograma que nós estabelecemos nesse guia completo que está lá na minha bio, onde todos podem ter acesso, também no meu site miltonconsultoria.com.br. Mas agora eu preciso falar sobre o relatório conclusivo do trabalho da equipe de transição. Pois bem, vou falar aqui nesse vídeo de uma forma bem rápida quais são as informações, a estrutura e como deve ser realizado esse relatório. Lembrando que o relatório é o objeto final da equipe de transição, onde ela deve apontar as medidas que foram adotadas, as informações que foram recebidas, se houve cerceamento ou não das informações, se as informações vieram de forma fidedignas, se elas são confiáveis ou não. Portanto, não existe essa regra de que existe um só relatório da equipe de transição. Pode existir mais de um relatório, pode existir relatório por áreas específicas, depende da complexidade do município, e pode haver relatório por profissionais especializados em cada área. Portanto, a equipe de transição ela é composta por parte daqueles indicados pelo gestor em exercício e do prefeito eleito. Pode haver um relatório da equipe do prefeito em exercício, assim como também pode haver um relatório da equipe do prefeito eleito. O bom seria se chegasse a um consenso e houvesse um único relatório, porque estaria trazendo segurança jurídica para quem está deixando o cargo e também a segurança jurídica do que está recebendo o prefeito eleito. É claro, diante de todas as informações e complexidade e prazo para a elaboração desse relatório, pode haver ressalvas para posteriores conferências de algumas informações que ali estão. Então é cautela e o relatório ele tem que ser o mais conciso possível e não trazendo coisas que não interessam ao governo. Só lembrando, a lei federal que trata da transição no governo federal, ela deixa bem claro que o papel da equipe de transição é exatamente pegar informações de como está funcionando a administração e preparar os primeiros atos para o gestor que está chegando. Portanto, então são dois viés aí que a equipe de transição deve trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro, o relatório ele deve ser feito dentro de uma técnica adequada, trazendo algumas informações estruturantes. Bom, primeiro uma introdução dizendo quais os atos que deu origem à equipe de transição, a data que se iniciou e, obviamente, a quem interessa esse relatório. Esse relatório, ele deve ser entregue uma cópia ao gestor que está deixando o cargo. O controlador geral é o responsável para que isso ocorra. O gestor que está chegando também deve receber uma cópia desse relatório, bem como deve ser encaminhado em até 30 dias à Câmara Municipal, em 30 dias após, encaminhar uma cópia desse relatório à Câmara de Vereadores e, obviamente, também cabe ao controlador geral do município encaminhar uma cópia desse relatório ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Assim, estará dando ciência a esses órgãos de fiscalização externa do todo o trabalho realizado por parte da equipe de transição. Então, não há necessidade de transformar esse relatório em relatório de auditoria. Caso seja de interesse, esse relatório deverá ser publicado também no portal do município, ou seja, na aba da controladoria, porque esse trabalho é pertinente à controladoria. Então essa introdução ela traz essas informações básicas de quem interessa, qual o destino que vai ser dado a esse relatório. Também traz aí os documentos e as informações, né, disponibilizados. Pode fazer aí até uma relação de quais os documentos solicitados, quais foram disponibilizados, os que não foram disponibilizados no tempo hábil ou não.
Dos tópicos que deve ser feito no relatório é a análise da estrutura organizacional do órgão, ou seja, a análise da estrutura organizacional da prefeitura, onde vai identificar todas as unidades gestoras, os seus responsáveis, quais as informações que cada unidade produziu, né? Essas informações são essenciais para aqueles que tomarão posse da secretaria para dar continuidade ao trabalho, então tem que ficar claro. Também deve ser um tópico do relatório a análise dos instrumentos de orçamento, considerando que a lei orçamentária já está em tramitação na Câmara de Vereadores, né? E a lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovada e é o último ano da execução dos programas do PPA. E no ano de 2025 será elaborado, obviamente, o PPA 2026-2029. Então essa análise tem que ser feita, inclusive é uma forma de estar pegando informações que serão trabalhadas já no início do governo. Então essas informações são necessárias. Também deve estar orientando como será apresentado no dia da posse os demonstrativos do saldo disponíveis em cada fonte de recurso para o governo que está chegando ter ciência de quais as disponibilidades financeiras que estará recebendo por fonte de recurso e, obviamente, para cada fonte de recurso será inscrito os restos a pagar, processados e não processados. E aí vai fazer uma análise em 31 de dezembro se os restos a pagar estão sendo inscritos de forma correta, se não está havendo inscrição de resto a pagar sem a equivalência de disponibilidade financeira. Se isso estiver ocorrendo, a controladoria deve solicitar que seja cancelado aqueles empenhos que não estão suportados por disponibilidade financeira naquela fonte de recurso. Obviamente, né, isso aí poderá ser um problema para aqueles que não têm um controle de fluxo de caixa. Então isso aí é uma falha muito grave. Demonstrativos das dívidas fundada e da dívida flutuante. Aí, nos casos, deverá existir também uma nota explicativa do profissional da contabilidade responsável pelos registros contábeis para dar suporte à fundamentação dessas dívidas. É aí que vai ter um dos grandes problemas da administração, que são os parcelamentos de dívidas previdenciárias, que muitas vezes são escondidos para não revelar o montante da dívida que o município possui, né? Então aí é uma das questões também que deve ser discutidas, e a nota explicativa do profissional da contabilidade vai dar suporte a essa informação. Outra informação difícil de pegar conforme as regras, né, são os inventários analíticos dos bens de cada unidade administrativa, obedecendo lá as regras definidas no artigo 94, 95 e 96 da Lei 4.320. Infelizmente, é uma das áreas mais abandonadas na administração pública municipal, chama gestão de patrimônio. Então, esses inventários geralmente não passam de uma relação de itens que lá estão, né? Claro, quem está deixando o cargo deverá apresentar esse inventário e quem está chegando deverá fazer uma conferência desses bens. Outro ponto muito importante é a relação de servidores por unidade gestora. Aí vai separar servidores contratados, servidores comissionados, servidores efetivos, e aí fica aquela discussão. E os servidores comissionados deverão ou não ser exonerados? Já falamos isso em outro vídeo, claro que não, tem que sempre estar preservando a continuidade do serviço público. Essa relação de servidores por unidade administrativa, ou seja, por secretaria, pela procuradoria, controladoria, vai trazer uma forma de gerenciamento da folha por parte daqueles que estarão assumindo essas pastas em 1º de janeiro, né? Bom, outra coisa que deve ser verificada pela equipe de transição e colocada nos seus relatórios, se as informações aos órgãos de fiscalização externa estão sendo cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, como, por exemplo, remessa de banco de dados ou informações aos tribunais de contas, ao sistema previdenciário, à fazenda e assim por diante, porque isso pode implicar em penalidades para o próprio município ou até uma
possibilidade de inscrição no CALC ou coisa dessa natureza, impedindo o recebimento de verba indenizatórias. Então isso também é objeto do relatório da equipe de transição, onde todo o banco de dados esteja comprovado que está em segurança e as informações que são remetidas aos tribunais e aos órgãos de fiscalização externa estão sendo cumpridas fielmente. Então isso também tem que estar lá. Bom, também se isso está sendo cumprido, é hora de verificar pela equipe de transição a questão da regularidade nos repasses previdenciários, parte patronal, parte empregador, parte empregado e parte patronal, se está sendo cumprido em tempo hábil, como o e-social, relação de servidores e a questão de instituto de previdência, assim. Isso é um tópico obrigatório no relatório, de equipe de transição. Bom, outra questão também, já que possa existir em alguns municípios os regime próprio de previdência, verificar o gasto administrativo, se não está excedendo aquele limite de 2% com a área administrativa. Isso também tem que ser objeto do relatório da equipe de transição. Termo de transmissão da unidade gestora, tem que dizer quem é que vai transmitir essas informações e quem vai receber. Por isso o prefeito que está tomando posse deve indicar de forma prévia quais serão seus secretários, para que eles busquem informações junto aos secretários atuais, para que seja feito esse termo de transmissão de unidade gestora. Um outro ponto importantíssimo, aliás, todos são importantes, que aqui nós estamos colocando na equipe de transição, são os contratos que terão vigências em 2025. Ou seja, quem vai ser os responsáveis para acompanhar esses contratos? São os gestores desses contratos e os fiscais desses contratos. A equipe de transição deve exigir desses fiscais um relatório de cada contrato, a situação que se encontra, o grau de satisfação com o contratado, se há possibilidade de prorrogação desses contratos, qual o processo que deu origem a esses contratos. Tudo isso é necessário estar prevendo lá no relatório que vai integrar a equipe de transição para dar início às primeiras medidas que devem ser adotadas no início de governo. Os contratos é um assunto que tem que ser tratado com uma certa urgência e com bastante celeridade na prorrogação para garantir a continuidade de alguns serviços essenciais no início de governo. Então os contratos administrativos são vários eles que são importantíssimos estarem mantidos, também os convênios, os programas em andamento, tem convênios em execuções, tem contratos de repasse em execução, obras em andamento. Esses contratos, esses convênios devem ser tratados por área específica, mas eles constam do relatório da equipe de transição. As obras em andamento, particularmente falando, elas devem estar com laudo de execução, devem estar devidamente patrimoniadas, ou seja, elas devem estar tombadas, o terreno, a edificação, para não ser responsabilidade solidária do gestor que está chegando a obras que às vezes estão paradas ou continuarão paralisadas, e isso deve ser tratado com bastante cuidado, porque a responsabilidade de quem está assumindo de prestar conta ou dar continuidade a esse processo de execução de obras é iminente. Então, ou seja, isso é responsabilidade de quem está chegando. E não adianta dizer que não vai fazer porque não é da minha responsabilidade. É sim. Também a Procuradoria deverá informar a equipe de transição por meio de certidão quais os valores de direito do município e quais são as medidas adotadas para a execução fiscal, ou seja, qual o montante da dívida ativa, quais as providências foram adotadas, execução administrativa, protesto, execução judicial, como é que houve isso, como é que está sendo executada essa dívida ativa. Então a Procuradoria tem que informar para a equipe de transição em forma de certidão esses valores. Então, outro ponto importante, como é que foi repassadas as informações à equipe de transição? Elas vieram como? Elas vieram eletronicamente, elas vieram de forma confiável, houve cerceamento, houve má vontade,
houve dúvidas quanto às explicações fornecidas durante todo o trabalho, houveram reuniões conforme aqueles calendários previamente definidas, foram lavradas as atas dessas reuniões, essas atas integram o relatório da equipe de transição, assim como os demonstrativos e as informações que vieram, faz parte desse relatório. Ou seja, é uma metodologia de auditoria, apesar de que a equipe de transição não tem competência para fazer auditoria, mas esse relatório tem metodologia de auditoria, ou seja, tudo que você colocar no relatório, você faz prova documental juntamente com esse relatório, e esse relatório ele vai ter validade jurídica em alguns casos para demonstrar o que está recebendo e obviamente o que está entregando. E aí, obviamente, haverá uma conclusão nesse relatório. Esse relatório deve ser discutido entre os membros da equipe de transição. Aquele membro que não concordar, ele pode fazer um relato à parte no tópico com o qual ele não concorda e pode apresentar em separado também aos gestores, sem problema algum. Vamos imaginar que o jurídico da equipe de transição do prefeito eleito não concorde com a informação que veio da administração. Ele pode fazer um relato à parte? Claro que pode. Em destaque? Pode haver em destaque também. Isso vai depender muito do conhecimento técnico de cada equipe que está trabalhando nesta transição. Então esse relatório ele deve ter alguns anexos, como eu disse, vai integrar esse relatório a alguns anexos. Dentre eles, aquele anexo que apura a disponibilidade financeiras, conforme já ensinamos lá no nosso guia, ele vai trazer por conta bancária e por fonte de recurso essas disponibilidades em 31 de dezembro, devidamente conciliados, e lá vai estar também demonstrando os restos a pagar, processados e não processados. Outro anexo que vai integrar também o relatório é o anexo demonstrando os créditos adicionais abertos no exercício, porque isso vai dar ideia de como deverá comportar a gestão que vem por aí quanto à abertura de créditos adicionais. Isso também implica em cronograma de desembolso mensal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, quadro de cotas trimestrais previsto na Lei 4.320, isso vai te dar noção de como comportar isso. Também deve estar no relatório, como anexo, o demonstrativo de gastos com pessoal, de preferência por unidade gestora, para dar relação assim, nominal de valores e de quem integra aquela equipe, né, de cada unidade administrativa, mas os gastos com pessoal é uma obrigação de estar sendo observado, porque eles têm prazo e limites para serem analisados, né? Então, gasto com pessoal, gasto com folha de pagamento, é anexo que deve estar integrando o relatório. Relação de cargos existentes de provimento efetivo, comissionados, contratados, o número de vagas existentes, número de vagas preenchidas e número de vagas que estão disponíveis, e os valores atribuídos a cada cargo conforme o quadro de nível e ainda as progressões de cada servidor. Isso deve estar também em forma de anexo, que vai dar todas as condições de gerenciar essa folha a partir de janeiro, né? Também deve estar demonstrado o quadro lá de receita e despesas do Fundeb e a dedução em favor do fundo, para que o gestor saiba como que está sendo gerenciado o fundo, se ele é deficitário, se ele não é deficitário, e de quebra vai estar aí cópia da lei que criou o Conselho Municipal do Fundeb e a portaria que está designando os membros do Conselho do Fundeb, porque eles vão ter que estar prestando conta ao governo que está chegando. Eles têm responsabilidades, conforme dispõe lá no inciso 2 do artigo 30 da Lei 14.113, que regulamenta o Fundeb, tá? Outro ponto é o demonstrativo da alienações de ativos durante o exercício 2024 e quais os destinos foram dados a esses recursos, obedecendo lá o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se esses recursos foram gastos, se eles encontram em contas específicas. Então, isso tem que estar lá
de forma bem clara, né? Também o cronograma de arrecadação por natureza de receita, para criar esse cronograma de desembolso, o cronograma de repasse à Câmara Municipal, os valores que vão estar lá em forma de duodécimos, que serão repassados até o dia 20 de cada mês ao Legislativo. E, obviamente, fazer uma análise de tudo aquilo que foi discutido durante, né, o trabalho da equipe de transição. Basicamente, o relatório é esse. Aqueles que tiverem interesse em um relatório modelo como esse que eu estou colocando aqui, ou um relatório de estrutura, assim como eu estou colocando, é só nos chamar aqui no direct que a gente vai fornecer esse modelo gratuitamente para todos vocês, uma forma de colaboração aí com a administração e com a equipe de transição. Um abraço e até um próximo encontro.